Cara, meu pai tá doido aqui falando comigo. Vou até dar um respiro pra você aí, porque somos São Paulinos. E o São Paulo, a gente sabe que está afundado em dívidas. Esse, de fato, está afundado em dívidas. A primeira pergunta, um debate, acho que dentro da mídia São Paulina interna, dos torcedores. É possível o São Paulo sair da situação que está hoje sem uma SAF? Sim. Que é uma dívida de curto prazo, basicamente de juros bancários altíssimos. Sim, tem problemas. Tem problemas graves. Mas é possível sair porque o São Paulo tem muita capacidade de arrecadação. Entendeu? Essa é a grande diferença quando a gente fala dos 4 clubes: Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, em comparação aos outros. Eu nunca coloco na mesma régua. Na verdade, não é que eu não coloco na mesma régua. Eu tenho que usar a mesma régua para todos, mas eu nunca coloco no mesmo grupo, entendeu? Sim. Porque Vasco, Botafogo, Cruzeiro são clubes que estavam com pouca arrecadação. Eles não tinham dinheiro entrando. E aí você não tinha o que fazer senão buscar um dinheiro de alguém lá fora. Sim. Né? Fora desse sistema. O São Paulo não. O São Paulo ele não acompanhou Flamengo e Palmeiras no faturamento, mas ele descolou de quem está atrás. Porque ele tem lá seu faturamento de 700, 800 milhões de reais por ano. Se gastar bem, gastar menos, fizer uma sobra de caixa, pagar dívida, eu acho que é parecido com o Corinthians, no sentido de que em 5, 6 anos de boa administração dá para resolver em definitivo, e no meio do caminho reperfilando a dívida bancária, achando maneiras de reduzir ela. Cara, o São Paulo tem solução. Ele não está numa situação catastrófica como outros clubes brasileiros já estiveram ou ainda estão. De 2023 para 2024 para cá, a gente teve um aumento de 300 milhões no último balanço financeiro, né? É um absurdo o tanto de endividamento que o São Paulo teve. E eu até fui estudar um pouco, minimamente que eu sei, mas fui tentar entender o porquê do balanço. E o balanço nos leva a crer que, de fato, o São Paulo não vendeu jogadores para conseguir cobrir. Mas não foi bem isso. O São Paulo gastou muito em outras questões para ter um déficit num ano de 300 milhões. Né? Esse ano o Casares está prometendo que vai ter até superávit. Tenho minhas dúvidas. Mas o São Paulo, se não bater 1 bilhão, vai tá na casa dos 900 milhões. E aí, como fazer esse rearranjo financeiro para o São Paulo realmente conseguir voltar aos trilhos? Porque é importante a torcida entender que, na visão do que o clube está tentando passar, é porque não vendeu jogadores. Esse ano vendeu jogadores a rodo e fecha num superávit que, de fato, não faz o menor sentido, porque você pegou mais dívida de juros bancários. Foram 2 empréstimos de 50 milhões. O São Paulo ganhou a Copa do Brasil em 2022. 3. Então, 2023 é o ano que o São Paulo, com o Júlio Casares, mexendo em estatuto para permanência dele por mais tempo, o São Paulo gasta mais do que pode, mas ele tem resultado esportivo. Ele ganha a Copa do Brasil. E isso resgata um pouco da autoestima do torcedor, né, felicidade, premiação. E aí as pessoas, elas se enganaram, e eu acho que isso aconteceu tanto da porta para fora quanto da porta para dentro. Elas se enganaram com o impacto positivo que a Copa do Brasil, ou que um título como a Copa do Brasil causa. Porque traz muita premiação. A premiação da Copa do Brasil é muito alta. Só que da premiação, você já pega uma grande parte e você repassa para o elenco como bicho, como um pagamento variável. Então, já tira ali. Aí depois você tem imposto. Aí depois o que sobrar, você vai colocar nas contas do clube e não vai fazer grande diferença. Essa conta ela não fechou da Copa do Brasil. Assim como a conta do Fluminense com a Libertadores também não fechou. Pelos mesmos motivos. Porque a premiação é muito alta, mas ela se divide com o elenco, infla a folha, tem imposto, tem coisas para se deduzir, e o que sobra para o clube não é o suficiente para mudar a realidade. Né? Mas, e aí eu acho que é uma culpa, não vou dizer nossa, porque eu estou alertando isso há um bom tempo, mas é uma culpa da imprensa, é que quando se fala de competições como essas, Copa do Brasil e Libertadores, dá muito clique falar de premiação. Não, a premiação é de 90 milhões, a premiação é de 100 milhões, o tal clube já embolsou 100 milhões. Aí quando o torcedor vê isso, ele entende o quê? Não, 100 milhões entraram livres no caixa, então se tinha 100 milhões em dívida, ele vai bater essa dívida. Ou então ele vai pagar aquele jogador que ele comprou, entendeu? Cara, não é assim. Não é assim, a conta ela é mais difícil. E esse outro lado que eu venho repetindo todas as vezes há anos, fala-se pouco. Então,
tem um problema aí. São Paulo, em 2023, não fecha a conta, mesmo ganhando. Em 2024, ele não fecha a conta de novo. E ele também não ganha. E aí é pior, porque você deprime o seu torcedor, você endivida o clube e você tem um departamento de futebol que está gastando mais do que deveria. Muito mais. Então, se você gasta muito aqui, alguma coisa vai acontecer. Se a conta não fecha, você vai deixar alguém sem receber. E aí o que o São Paulo faz? Ele se endivida com o banco, que tem juro alto. Ele não recolhe INSS dos jogadores, o que depois vai virar uma dívida tributária, porque em algum momento o governo vai cobrar, em algum momento ele vai dizer que não tem como pagar, coitadinho. Entra num Refis, né? Num programa de reparcelamento, que Refis é um dos nomes, mas tem tantos outros. E aquilo vira dívida. Então o São Paulo vai empilhando dívida com a compra do jogador, com o imposto que não foi pago, com o banco que ele pega dinheiro emprestado, os juros sobem, a conta vai ficando impagável. Em algum momento o São Paulo tem que voltar, apertar o cinto, gastar menos e fazer futebol com o que tem, né? O que não quer dizer que ele não vai ser competitivo, porque mesmo, né, nessa situação, nesse grupo de clubes, desses 4 que eu falei, sempre vai ter dinheiro para fazer futebol, sabe? Só que tem que gastar menos, tem que enquadrar, tem que acertar. O São Paulo, ele faz o primeiro movimento do FDIC. Então ele pega dinheiro emprestado com esses investidores e ele usa o dinheiro para reperfilar parte da dívida. Então assim, não é que ele paga a dívida, mas ele troca uma dívida que tinha um juro mais alto por outra que tem um juro mais baixo, uma que tinha um prazo curto por outra com prazo mais longo, etc. Então o FDIC serve para isso. E o FDIC coloca algumas amarras em termos de prejuízo e gasto, né, que são tais dos covenants. Então o São Paulo não pode ferir aquilo, a menos que o FDIC concorde. E o que a gente está vivendo hoje é que o FDIC ele concordou com as infrações que o São Paulo cometeu nessas regras, porque o São Paulo começou a mostrar em 2025 que reduziu o custo, que começou a pagar dívida, está vendendo jogador. Então tem ações dessa diretoria em 2025, só em 2025, vamos deixar claro, que começam a mudar um pouco a direção, né, o rumo, e o FDIC aceita que isso aconteça. Só que a essa altura do campeonato, o Júlio Casares está desmoralizado com o torcedor. O torcedor já não confia mais nesta administração. Então, ele tem que resolver esse problema de imagem. Além disso, ele tem questões internas, porque o Carlos Belmonte, que é o vice-presidente ou diretor de futebol, eu nunca lembro. Diretor de futebol. É porque cada clube tem um cargo ou outro, mas ele é o não remunerado, ele é estatutário. Era estatutário. O Belmonte e o Casares começam a se estranhar, a ter atritos. É um problema político. Aí o Casares não tira o Belmonte, mas coloca outra pessoa para fazer acompanhamento do futebol, gera problemas políticos. Então, o Casares ele está enrolado politicamente, ele está muito, muito criticado publicamente, né? Eu recebi ele para entrevistá-lo no meu programa de entrevista e foi até uma infelicidade, porque a gente gravou antes do São Paulo ter sido eliminado na Libertadores. Contra a LDU, né? Contra a LDU. A gente gravou antes. Só que eu tenho um calendário para publicar. Eu fui publicar o episódio dele coisa de uma semana depois. Nesse período de uma semana, foi o período que o São Paulo foi eliminado da Libertadores e perdeu do Ceará no Campeonato Brasileiro. Sim. Uma derrota consecutiva. No Morumbi. Isso. E aí eu publiquei o episódio na terça, e aí foi uma chuva de comentários negativos e muita gente, até pra mim, como se eu estivesse passando pano pro Casares. Como é que faz uma entrevista depois das eliminações? Ele tá tentando mudar né, jogar uma bomba de fumaça. Eu li esse tipo de coisa. E ele também. E ele próprio me falou, pô, deixa claro aí que a gente fez a entrevista antes. Eu deixei, coloquei na descrição, na legenda, mas enfim, não sei se adiantou. Então, esse momento do Casares ele é muito conturbado, assim, tem muita gente criticando, gente que não acredita mais na administração, problemas políticos, problemas financeiros, e a soma de tudo isso leva a esse desespero do torcedor são paulino, que é compreensível e fundamentado. Só, isso não adianta muito dizer, mas não achem que o São Paulo está num estado que não tem retorno, é catastrófico, que acabou. Eu não acho isso. Eu não acho isso porque
Aí eu tenho que ser honesto com os números, né? Que tem na mesa. Tem na mesa e que tem na nossa história. Pô. Se outros clubes chegaram a uma dívida 10 vezes maior do que a receita, não é o São Paulo que está com 800 milhões de dívida e 800 milhões de receita, está numa situação catastrófica. Não está. Tem problemas financeiros graves, tem que resolver, mas não é o fim do São Paulo, não. Você viu alguma coisa sobre o projeto de Cotia? Eu esqueci o nome, da FIP de Cotia. Vi e mudou minha opinião de certa forma. Assim. Porque antes de conhecer, o que estava sendo dito na opinião pública, né? O São Paulo vai vender a base, vai fazer uma parceria com o Marinakis, o investidor grego, dono do Nottingham Forest, e ele vai vender direito econômico para esse investidor que vai botar uma grana agora e depois... Sim. E aí me parece muito ruim. Sim. Né? Se fosse isso, seria péssimo. Péssimo. E eu disse isso antes. Quando eu conheci a história, a estrutura ela é diferente. Porque o São Paulo não está cedendo o direito econômico do jogador, ele está colocando a base dentro de uma empresa, né, que vai ser administrada em conjunto com esses investidores que a Galápagos está trazendo. E os investidores têm 30%, o São Paulo tem 70%. Eles dividem ali essa administração, então passa a ter um conselho de administração com três pessoas, 2 indicadas pelo São Paulo, uma pelos investidores, o diretor financeiro é indicado pelos investidores, os outros diretores são indicados pelo São Paulo. E essa empresa vai ter receita, custo, resultado. Sobre o resultado, os investidores vão ter 30% para ter o retorno em cima do dinheiro que eles vão colocar na frente. Esse resultado viria da venda dos atletas. Da venda dos atletas. Então, a base do São Paulo, ela seria apartada do clube e ela teria que funcionar de um jeito 100% profissional e com uma lógica de retorno financeiro. Então, ele vai revelar jogador, o jogador vai jogar no time profissional, a intenção é que jogue, a intenção declarada por eles, né? Agora, na hora que tiver que vender para fazer o negócio dessa empresa funcionar, tem que vender. Então, mas eu achei que é uma estrutura, como ela é diferente do que está sendo dito, eu amenizei minha opinião, entendeu? Sim. Aliviei. Não era tão ruim quanto eu imaginava. Pode funcionar? Pode. Porque um dos problemas do São Paulo hoje é as indicações políticas. E esse é um dos grandes problemas da associação civil. Você tem grupos políticos que elegem presidente e depois esse grupo político ele quer estar representado, então você tem uma pessoa desse que é colocada nesse departamento, uma pessoa daquele que é colocada no outro. Essa politização é um dos grandes problemas da associação. Né? Se a associação for totalmente profissional, endireitada, pode ser que não precise de SAF para ficar profissional, entendeu? Dá para funcionar. Só que no caso do São Paulo a gente percebe isso. Funciona como um governo, né? Um presidente que coloca seus ministros de acordo com o partido do Centrão que mantém ele no cargo. Sim. E essa politização eu acho ela muito ruim. Tendo isso em mente, uma empresa para administrar a base com investidores, tendo que responder a esses investidores e administrar junto, eu acho que o espaço para interferência política reduz muito. Então isso me agradou na ideia, na estrutura. Agora, é uma estrutura que ninguém montou no Brasil. Ninguém fez isso, né? O que todos fizeram foi criar a SAF, colocar tudo dentro da SAF, inclusive a base, e vender uma participação sobre a SAF. Majoritária, perdendo inclusive o controle sobre aquilo. Sim. Né? O que o São Paulo está dizendo não, eu gostaria de pegar só a base, colocar numa empresa e vender uma participação minoritária. Continua sendo dono do ativo. Continua sendo dono, continua sendo controlador. Sim. A associação não perde esse direito. Teoricamente, eu não acho ruim. Teoricamente, eu acho até que pode funcionar. O problema são as pessoas que estão administrando, porque essas pessoas já não têm mais moral com o torcedor, entendeu? Então, aí eu tive discussões com São Paulinos, gente que eu respeito muito, eu gosto muito, que falou, como é que você pode dizer que aquilo vai funcionar? Vamos separar. Teoricamente, a estrutura, receita, custo, resultado, a lógica financeira, a lógica comercial, eu acho que pode funcionar. Agora tem as letras miúdas. Agora, se quem está formando opinião, Sim. quem está assistindo a gente, falar assim, eu detesto o Júlio Casares e eu não acho que nada do que ele vai fazer vai funcionar.
de fato ele vai continuar tendo ascendência sobre a base. Então, se você não confia nas pessoas, a estrutura em si ela não resolve. Não resolve. E tem um lance também que eu acho que foi um ponto que saiu na mídia, eu não sei se é real, que o São Paulo teria algumas datas para fazer esse reaporte nesse fundo e seriam juros absurdos que bateria bilhão. O que o São Paulo tem é um prazo para recompra. Isso, para recompra. Porque os investidores eles colocam dinheiro, esse dinheiro entra e é usado lá, parte para... São 250 milhões, né? Isso. 50 milhões para pagar dívidas, o que é nada, vai acabar muito rápido, mas é alguma coisa. E 200 milhões é para fazer investimentos no próprio FIP, né? Na própria empresa. Com a lógica de que com esses 200 milhões vai dar para comprar o direito de atletas que hoje têm 15, 16, 17 anos, né? Os jovens... Para 100%. Isso. Os jovens que estão em meio de formação, né? Então, e essa é uma faixa que ela é muito competida hoje por Palmeiras, Flamengo, Grêmio, né? Os clubes que conseguem vender bem os jogadores. Então o São Paulo teria capacidade de investimento para ir atrás desses jogadores e ao longo do tempo, conforme ele formasse mais atletas, ele teria mais retorno financeiro. Então ele deixaria de ser um clube que fatura 100 milhões, 120 milhões, 150 milhões por ano com o jogador para ser um clube que fatura 300 milhões. Se isso acontece, a conta fecha. Porque você vai vender 300 milhões, aí você vai passar 30% para os investidores e a outra parte que ficar com você ela é maior do que o que você tinha antes. Sim. Então, a lógica financeira é essa. E esses investidores, eles têm um prazo para obter o retorno deles de volta. Porque quem investe com uma taxa de juros, investe com prazo para receber e investe com garantia. A garantia são jogadores, o prazo para receber são não sei quantas décadas, e o valor é aquele. Então, o que acontece? Se o São Paulo, nos primeiros 10 anos, o negócio for muito bem, vendeu 300 milhões, 400 milhões, 300 milhões, 400 milhões, o negócio funcionou. Ele pode, em tese, pagar esses investidores e chegar ao 10º ano, que é o período de recompra, e recomprar de graça. Teoricamente. Teoricamente. Agora, e se não vender os jogadores do jeito que se espera, do jeito que foi planejado? Se continuar vendendo 100 milhões, 150 milhões, aí vira um problema. Por quê? O São Paulo ele vai ter uma receita menor do que ele já tinha, porque ele tem que repagar o investidor. Sim. O investidor não vai receber o dinheiro no ritmo que ele considera, que ele pretende. Sim. Então, quando chegar nessa janela do 10º ano, o São Paulo vai ter uma decisão a tomar. Você quer recomprar a sua parte dos investidores? Você tem que pagar a eles a diferença. A diferença, entendeu? E aí, quais são os valores específicos? Eu não sei, mas eu vi as mesmas especulações que você citou de conta de bilhão. Sim. Né? Só que, assim, e aí uma parada que é apolítica, o que eu tô dizendo, não é favorável a ninguém. Cara, não tem como saber, porque depende muito disso, assim. Se o São Paulo todos os anos vender atletas em 300, 400 milhões, virar uma potência de formação vai de atletas, dar muito bom. Vai dar certo. E se não vender? E se continuar com 100 milhões? Aí vai dar muito errado. Aquela questão do risco. Avaliar o que risco. vale a pena. É um risco. É um risco.